Seja exaltado, Senhor, aqui nesse lugar, ó Deus. Receba adoração, Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, com um só propósito, Deus. Entregar a nossa vida, Deus, em adoração a Ti. Receba, Senhor, aquilo que só o Senhor é digno de receber aqui nesse lugar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Pai, eu amo, diga. Pai, eu amo a Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. E tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Tu eres tudo que queremos. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Vem com Sua voz, ó Deus, e fala ao nosso coração nessa noite, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, ó Deus. Nós somos Teus, Senhor, e tudo que queremos, ó Deus, é estar em Tua presença, é desfrutar de mais do que o Senhor tem para nos proporcionar, ó Deus. Queremos Te conhecer mais, queremos, ó Deus, estar em Teu colo, Senhor. Assim como uma criança corre para os braços do Pai, Deus, e se sente seguro, se sente protegido, se sente acolhido. Aqui estamos nós, Senhor, queremos ser abraçados por Ti. Queremos ser consolados por Ti. Queremos ouvir a Tua voz. E também queremos falar ao Teu ouvido, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Abra sua Bíblia em Salmos de número 46, que diz assim, tem por título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu creio nisso. Se você crê nisso, começa a dizer isso para o seu Deus. Senhor, eu creio, ó Deus, Tu és o meu refúgio. Em Ti nós temos segurança, Senhor. Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e no controle da nossa vida. Meu irmão, eu não sei como você chegou agora de frente para esse vídeo, para essa TV, para esse celular. Eu não sei que semana que você viveu, mas o seu Deus, o Deus ao qual você serve, Ele te conhece. Ele sabe de tudo que você tem passado, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E uma coisa eu posso te dizer: Ele está pronto para te receber, para ser o seu refúgio. Ele está pronto para te consolar, para te abraçar, para conversar com você. Louve, exalte ao nome do Senhor. Diga para Ele: Senhor, só Tu és Deus. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Comece a lembrar o quão grande é o seu Deus. Comece a falar para o Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. E que nada nesse momento, meu irmão, venha calar a voz do seu coração. Que nada possa te deixar inquieto, abatido. Porque o Senhor é que reina sobre a terra, sobre os céus e sobre a sua vida. Exalte o nome do Senhor, adore Ele. E diga: Senhor, eu sempre te louvarei. Eu sempre te exaltarei. Diga isso. Eu sempre louvarei ao Senhor. Confiarei nele em todo tempo. De todo medo me libertou. E colocou meus pés numa rocha. De onde não sairei. Eu tirei do Senhor, és minha proteção, minha força, minha porção, meu Salvador, meu abrigo, fortaleza, socorro bem presente quando eu precisar. Assim creio, Senhor. Assim nós cremos, Deus, que o Senhor está, Senhor, a cuidar da nossa vida. O Senhor está no controle de tudo. Nós somos Teus filhos, Tu és o nosso Pai. Nós não somos órfãos. O Senhor nos adotou. O
Senhor nos trouxe para perto de Ti, Deus. Não estamos desamparados, confiaremos no Senhor, confiaremos, colocaremos toda a nossa confiança no braço forte do Senhor. Aleluia. Quem eu tenho, diga. Quem eu tenho no céu além do Senhor. Ninguém há, só quero ficar ao teu lado. Ele te faz feliz, o Senhor me fez feliz. E eu direi do Senhor, és minha proteção, minha força, minha porção, meu Salvador, meu abrigo, fortaleza, socorro bem presente, és minha proteção, minha força, minha porção, meu Salvador, meu abrigo, fortaleza, socorro bem presente quando eu precisar. Ele vem, é só você clamar que Ele vem e te fortalece e te traz consolo, te faz caminhar por mais uma milha e outra milha, quantas forem necessárias. Deus te sustenta, Ele te sustenta. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui te ajudou o Senhor. Nós não estamos sozinhos, Deus. Confiamos na sua proteção, confiamos, ó Deus, e cremos que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardarem, ó Deus. O Senhor me fez feliz. Eu tirei do Senhor, és minha proteção, minha força. Deixa o Senhor te fortalecer agora. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer vida para você novamente. Vida espiritual, uma nova vida no Senhor. Você não vai precisar depender simplesmente de um templo físico para que o Senhor te alcance, mas a porção do Senhor vai chegar sobre a sua vida. A força de Deus vai te alcançar, vai te alcançar. Meu abrigo, fortaleza, socorro bem presente, és minha proteção, minha força, minha porção, meu Salvador, meu abrigo, fortaleza, socorro bem presente quando eu precisar. Aleluia. Quando eu precisar, eu sei que não estou só. Eu sei, tu estás comigo. Eu sei que reinos se abalam. Eu sei que governantes podem sofrer impeachment e sair do seu poder. Mas quem pode tirar o Senhor do seu trono? Quem pode tirar o Senhor do controle?
Nada e nem ninguém pode tirar o Senhor de onde o Senhor está. E é isso que nós queremos declarar agora. Os reinos podem se abalar, os tronos de homens nessa terra podem até serem substituídos, mas o Senhor permanece no controle. O Senhor permanece sendo nosso Rei Todo-Poderoso, que reina em majestade. E é isso que nós queremos dizer agora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos dizer: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei,
igreja te adora. Te adoramos, Jesus, e cremos, Senhor, no seu reino de justiça, de bondade, de fidelidade, de igualdade, Senhor. Assim nós cremos. Meu irmão, antes da gente cantar o próximo louvor, eu quero pedir que você bata bem forte no seu peito e diga: Deus tem uma promessa para mim. Deus tem uma história a meu respeito que Ele escreveu. E só Ele é que pode decretar se está no começo, se está no fim, se está numa pausa. Só o Senhor é quem pode dar essa palavra final. Que o Deus derrame sobre a sua vida uma fé maior agora, que a sua fé possa aumentar, possa crescer, e que Ele possa te fazer lembrar agora nesse momento de tudo que Ele já te prometeu, e que você possa entender que não é o que você está vendo ao seu redor que vai definir o que você vai viver daqui para frente, amém? Vamos cantar. O Senhor prometeu para mim, mesmo antes que eu do ventre da minha mãe, fui selado, fui comprado com sangue, consagrado para vencer gigantes, ser campeão. O Senhor prometeu para mim, mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe, fui selado, fui comprado com sangue, consagrado para vencer gigantes, ser campeão. E quem tentar vir contra mim perecerá. Vou prosseguir, nada pode calar a minha voz. Eu profetizo. E quem tentar vir contra mim perecerá. Vou prosseguir, nada pode calar a minha voz. Eu profetizo. Meu dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor revelou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma promessa, um decreto de vitória. Meu dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor reservou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma promessa, um decreto de vitória. O Senhor, diga. O Senhor prometeu pra mim, mesmo antes que eu saísse do ventre da minha mãe. Fui selado, fui comprado com sangue, consagrado pra vencer gigantes, ser campeão. Ele prometeu pra mim, mesmo antes tem promessa pra sua vida. Da minha mãe, você foi selado, fui comprado com sangue, consagrado pra vencer gigantes, ser campeão. E quem tentar vir contra mim perecerá. Vou prosseguir, nada pode calar a minha voz. Eu profetizo. E quem tentar vir contra mim perecerá. Vou prosseguir, nada pode calar a minha voz. Eu profetizo. Meu dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor reservou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma promessa, um decreto de vitória. Meu dia vai chegar, o tempo eu não sei, só sei que o Senhor reservou a minha vez. Firmado estarei, esperando a minha hora. Eu tenho uma promessa, um decreto de vitória.
nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Nós cremos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano as coisas a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, ó Deus. Seja abençoado, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus. Olá, boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja presente em cada lar representado aqui nesta noite. Culto da família, e conforme sempre dizemos aqui na igreja, família, alvo permanente de Deus. Que você perceba, que você sinta em fé e em verdade nesta hora, que a tua família, que a tua casa, que o teu lar estão sendo alvos da bênção, da glória e da presença de Deus. Esse último domingo de maio nós queremos trazer uma palavra bíblica a respeito da família e queria aproveitar esse tema tão glorioso que o nosso pastor Érico está nos trazendo, encerrou para esta manhã, falando a respeito da vinda de Jesus. Eu queria pegar uma carona com ele, já peguei várias caronas e hoje eu vou pegar mais uma, mas no sentido de nós abarcarmos a nossa família, nesse tempo tão mal que nós temos vivido, onde nós cremos que o dia do Senhor se aproxima, como nós podemos estar de pé diante do Senhor. Então, o tema da mensagem nesta noite é famílias de pé. Você pode repetir na sua casa? Famílias de pé. Aleluias, porque naquele grande dia nós ficaremos de pé diante do Cordeiro. E eu creio, queridos, que embora seja uma palavra um pouco diferente da forma que eu tenho pregado das últimas vezes, a palavra ela é verdadeira, ela é fiel, ela não volta para o Senhor vazia. Uma coisa que eu aprendo em Mateus 13, tenho aprendido nessa minha vida de pregação, é que o semeador pouco tem a ver com o resultado. Jesus só diz assim: o semeador saiu a semear. Não importa se a pregação é expositiva ou temática, se ela é intelectual ou se ela é fervorosa, não importa. O semeador, ele só semeia, e a semente é a palavra de Deus. Mas diz essa mesma palavra que a semente, uma cai à beira do caminho, são os distraídos, aqueles que parecem estar assistindo, mas a sua mente está em outro lugar, a palavra nele não opera. Os outros são aqueles que caem no terreno rochoso, pedregoso, são os corações duros, até recebem a palavra, mas não tem raiz em si mesmo, e a palavra morre com o tempo por causa da luta e da perseguição. A outra parte cai entre os espinhos, são aqueles que recebem a palavra com alegria, e aí eles logo crescem a palavra, começam já a frutificar, mas com o tempo os espinhos crescem e sufocam a palavra. E diz Jesus, esses são aqueles que os cuidados do mundo, a fascinação com os prazeres, com as riquezas, sufocam a palavra.
mas finalmente a quarta parte caiu num bom terreno. E essa palavra frutificou e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E eu espero em nome de Jesus que você seja esse coração, que você seja esse solo propício a receber a palavra de Deus, onde ela vai curar, onde ela vai sarar, onde ela vai confrontar, mas ela vai transformar, para que a tua família esteja de pé, alicerçada, salva, liberta, remida, vivendo a vida abundante de Cristo Jesus. E é nessa perspectiva que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, na 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13, assim nos ensina o amado apóstolo Paulo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Bendito Deus, amado Pai, Abba Pai, Paizinho, nós queremos nesta hora contar com a doce, preciosa e maravilhosa presença do Espírito Santo, que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos guia. O Espírito Santo que venha nos revelar a verdade que nos liberta. Que nesta hora, Senhor, todo o intelecto humano, toda a oratória ou retórica ou qualquer talento, Senhor, humano, esteja extremamente submisso ao poder, unção, graça e glória do Teu Espírito. Porque o que transforma vidas não é discursos, mas é a pregação da Tua palavra, porque assim diz em Romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus.
Que este momento seja um momento de reavivar, ó Deus, a fé, a esperança, o temor, a vigilância, como também, Senhor, nos apercebermos do Teu cuidado, da Tua palavra, de que o Senhor está vindo. Nós queremos a nossa família saudável, nós queremos a nossa casa abastecida, mas acima de tudo, nós queremos a nossa família salva no Senhor. E por isso, Deus, nós oramos por cada lar agora, que o Teu Espírito possa quebrar nesta hora todo jugo, tudo aquilo que queira, ó Deus, ensurdecer os ouvidos, tudo aquilo que queira distrair a mente, tudo aquilo que queira trazer confusão ao discernimento da Tua palavra, que seja repreendido no poder do nome de Jesus. Que o Senhor venha ministrar a Tua bênção nesta hora. Assim nós oramos no nome de Jesus, e que todos digam amém. Às vezes eu acho que a igreja está cheia aqui ainda, todos digam, sempre ouço um coro de amém, mas eu creio que você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja, você tenha dito amém. Queridos, eu queria a partir de agora percorrer esse texto e com a graça e a unção do Espírito Santo, a gente tirar daqui alguns ensinos preciosos para nós e para toda a nossa família. No primeiro versículo aqui, ele vai começar nos primeiros versículos a tratar de um paralelo, de uma reciprocidade, de uma correlação que há entre o povo de Israel e há na igreja. Tudo o que está escrito no Antigo Testamento diz a palavra do Senhor para o nosso ensino, para a nossa edificação, foi escrito. Assim como Israel é o povo de Deus, nós em Jesus também nos transformamos em família de Deus. Então ele vai passar aqui, nesses 4 primeiros versículos, a fazer todas essas correlações que afirmam que todo o Antigo Testamento e toda aquela história de sair do Egito, passar pelo deserto e estar na Canaã, tem tudo a ver conosco. Todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo tem a ver com Cristo e tudo tem a ver com a sua igreja. Por isso que o primeiro verbo que ele emprega aqui, na verdade é o segundo, mas assim, a principal ideia que ele emprega no primeiro versículo é: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a mesma nuvem e todos passaram pelo mar. E no versículo 2 ele diz: e todos foram batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então a primeira coisa que ele fala: irmãos, eu não quero que vocês ignorem, isto é, que vocês negligenciem, que vocês desprezem, que vocês não tomem o conhecimento. Qual conhecimento? Ele começa a fazer essa correlação, ele começa a reafirmar a sua tese. Qual é? Que todo aquele povo de Israel estavam debaixo da nuvem. Que nuvem é essa? Quando Deus liberta o povo de Israel e tira do Egito, da escravidão egípcia, diz a palavra do Senhor que no dia seguinte o faraó, tomado de fúria, ele vai perseguir para de novo aprisionar o povo de Israel. E é naquele momento que existia uma nuvem que guardava o povo de Israel, que estava ali sobre eles. Essa nuvem passa a retaguarda. E diz a palavra de Deus lá em Êxodo, que essa nuvem para o povo egípcio, para a tropa egípcia, era escuridade. Porém, para o povo de Deus ela era claridade, de modo que seja de dia, seja de noite, essa nuvem era uma proteção, era o guia que permitia que o povo de Israel marchasse em direção ao Mar Vermelho e não permitia que a tropa egípcia alcançasse o povo de Israel. É dentro desse contexto, essa mesma nuvem, diz a palavra de Deus, que durante o povo de Israel no deserto, diz a palavra do Senhor, que durante o dia estava lá um sol de 50 graus e a nuvem estava sobre eles, lhe dando a sombra, lhe dando sossego, lhe dando descanso. Mas também essa nuvem, diz a palavra de Deus lá no livro de Êxodo e Números também, que quando o tabernáculo foi erguido, a nuvem representando a glória de Deus, ela enche o tabernáculo. Essa mesma nuvem que encheu o tabernáculo, quando ela pairava sobre o tabernáculo, fazia que o povo de Israel acampasse no deserto. Mas toda vez que ela se movia, o povo de Israel tinha que começar a se pôr em marcha e marchar rumo a Canaã. Então ele diz: olha, todos os nossos pais estiveram sob a nuvem, e nós também. Essa nuvem no passado representava a glória de Deus sobre os filhos de Deus.
E hoje, e nós? Nós também estamos debaixo dessa nuvem. Que nuvem é essa? Diz o apóstolo João lá no seu Evangelho, no capítulo 1, quando ele começa a dizer: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. E no final dessa introdução, desse prefácio dele, ele vai dizer: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, assim como aquele povo estava sobre a nuvem da glória de Deus, nós hoje, igreja, também estamos debaixo da nuvem de Cristo Jesus. Acompanhe comigo esse raciocínio, queridos. Todos eles foram batizados, passaram pelo mar. Então, assim como todo aquele povo de Israel, entre o Egito e o deserto de Canaã havia um mar, e todos eles entraram no mar, embora tenham passado enxuto nele. Essa passagem pelo mar representa uma transição, uma nova história. Aqui eu sou do Egito, eu atravesso agora o Mar Vermelho, e agora o Egito ficou para trás, o mundo ficou para trás, tudo ficou para trás. E é nesse momento que Ele também vai nos correlacionar. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, quando nós estamos nele, nós deixamos o mundo, nós passamos pelas águas do batismo, porque assim diz a palavra: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro deu aquela pregação logo após o batismo de fogo ali naquele lugar, no dia de Pentecostes, eles creram e eles perguntaram: e agora, o que nós vamos fazer? Pedro responde: arrependam-se, todos vocês sejam batizados no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando nós nos batizamos em Cristo Jesus, nós também estamos negando o Egito do mundo, e agora estamos vivendo uma nova vida. Então, aqui está o mundo, aqui está o batismo, e aqui está uma nova vida. Agora você pegou, né, Juan? Fica esperto. Aqui está uma nova vida. Então, assim como eles foram batizados em Moisés, nós fomos batizados em Jesus. Ele aí no versículo 3, ele vai dizer: todos eles comeram um só manjar espiritual. No deserto, conforme a gente prega aqui, não tem padaria, irmãos, não tem supermercado. O terreno não é algo que nos facilita a plantação. Eles não estão ali para plantar, eles estão ali para marchar, para ir de encontro a Canaã. Então Deus, naquele momento, Ele começa a chover pão do céu todo santo dia para o seu povo, e começa a derramar o que a gente chama do maná, o pão. E Jesus diz, em João também declara isso: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto, mas aquele que de mim se alimentar, por mim viverá, e viverá eternamente. Então ele faz aqui essa correlação: assim como vossos pais comeram do maná, nós também comemos o pão da palavra de Jesus. Jesus é o pão da vida. Aleluia. E no versículo 4 ele vai concluir toda essa ideia dizendo: todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. No deserto você sabe que há toda a dificuldade de se obter água. As águas, as fontes das águas são muito raras. E em um certo momento o povo todo cheio de sede já não aguentava mais, seco. Só havia uma rocha e terra seca. E naquele momento Deus manda Moisés tocar na rocha. E isso aconteceu por mais de uma vez. Moisés tocava na rocha e a água fluía da rocha. E a palavra é muito clara que essa rocha representa o próprio Cristo Jesus. Quando Jesus perguntou para Pedro: e tu, Pedro, que dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A isso Jesus lhe respondeu: ah, Pedro, tu és Pedro, Petros, fragmentos de rocha, mas sobre esta rocha, sobre essa declaração, eu construirei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Ele se coloca como a pedra angular, como a rocha eterna e inabalável, e a água que flui dele é o Espírito Santo. Aleluia. Então, assim como aquele povo provou da água que saía da rocha, nós
bebemos de Cristo. Jesus, ele foi também ferido, ele subiu ao céu e ele emana agora água. Aquela vez que ele foi ferido na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que saiu sangue e saiu água. E diz a palavra do Senhor também que todo aquele que crê em Jesus, que recebe Jesus, rios de água viva fluem do seu interior. E dizia ele isso a respeito do Espírito Santo que haveria de vir, e o Espírito Santo veio, e ele está aqui, e ele está aí onde você está nesta hora. Aleluias. Então veja, queridos, que a despeito de todos aqueles sinais, de todas aquelas maravilhas que eles viveram, apesar deles terem sido batizados no mar, apesar de estarem debaixo da nuvem, apesar deles comerem do maná, apesar deles beberem da rocha, ainda assim, eles não entraram, aquela geração não entrou em Canaã. E é isso que o apóstolo Paulo vai começar a nos advertir neste momento, porque, queridos, sair do Egito não é garantia de entrar em Canaã. Eu queria que você colocasse isso da sua cabeça, nessa hora, essa verdade. Esse texto nos ensina essa primeira verdade: sair do Egito não significa entrar em Canaã. Entre o Egito e Canaã existe um lugar chamado deserto. E nós vamos aprender com esse texto aqui, porque no versículo 5 assim vai dizer a palavra de Deus: entretanto, Deus não se agradou. Eu vou repetir: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui a gente aprende uma verdade que está implícita. Assim como é verdade que sair do Egito não garante a minha entrada em Canaã, eu também aprendo que sair do Egito é providência do amor de Deus, mas entrar na Canaã é providência minha de agradar a Deus. Porque aqui diz a palavra do Senhor: ora, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles não morreram no deserto porque o deserto era extremo, porque Deus os abandonou, porque Deus não os supriu. Pelo contrário, nós já lemos aqui: Deus mandou pão, Deus mandou carne, Deus mandou água, Deus mandou nuvem, porque deserto tem os extremos climáticos. De dia pode chegar a 50 graus, um sol escaldante, como à noite pode fazer um frio extremo, 0 graus. Então o que Deus fazia? De dia, nuvem, à noite, muralhas de fogo, que aquecia aquele povo. Deus afastou os seus inimigos, então Deus protegeu, Deus proveu, Deus curou, Deus sustentou, Deus guiou, porque o deserto não tem o poder de nos matar. O que interrompe as nossas vidas e nos impede de alcançar as bênçãos e as promessas, a nossa Canaã, é o fato de não agradarmos ao Senhor. Isso é uma história que, conforme 2 vezes nós lemos no mesmo texto, são exemplos para nós. Porque Deus tirou, assim como Deus tirou a família de Israel do Egito, Deus tirou a nossa família do mundo, porque diz a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou do Egito, Deus arrancou a nossa família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Só que nós não fomos para o céu ainda. Nós não alcançamos a plenitude da promessa de Deus ainda. E a misericórdia e o amor de Deus nos tirou do mundo, mas é a nossa posição de fidelidade, de obediência, em agradar a Deus, de amá-lo também acima de todas as coisas, que vai consumar essa promessa. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus lá em Números, a gente vai entender que todas aquelas famílias que saíram do Egito, de 20 anos para cima, salvo Josué e Calebe, ninguém entrou na terra prometida.
E por que não entrou? Aqui diz o texto: porque não agradaram ao Senhor. Porque não agradaram ao Senhor. E no versículo 6, o apóstolo Paulo vai nos ensinar dessa forma: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E a palavra que diz cobicemos aqui, no grego é epitimeu, junção de duas palavras, epi, machimos. Epi significa em, a nossa preposição em, no, e timos significa mente. Então é a mente em alguma coisa, é o que nós temos fixo na nossa mente, fixar o desejo em alguma coisa, ansiar por alguma coisa, desejar fervorosamente. O apóstolo Paulo está nos falando aqui na sua palavra que isso se tornou exemplo para que nós não venhamos a cobiçar as coisas mais. Ele ainda faz uma redundância, porque ninguém cobiça coisas boas. Geralmente nós cobiçamos o proibido, nós desejamos na cobiça algo que não é moral, algo que não é bom. Então ele coloca isso. O que nós temos na mente? Quais são os desejos que nós fixamos? O que nós ansiamos? Famílias, quais são os nossos desejos de hoje? Porque nós vivemos num mundo altamente secularizado. Nós crescemos em meio a ambições e a desejos. E não há nada de mal nós termos desejos. Mas vide que nós cobiçamos hoje nesse mundo secularizado, todo o nosso sentimento e perspectiva está em carreira, está em coisas, está em relacionamentos, está em posses, está em dinheiro, está em saúde, está em estética, está em vaidade. O nosso desejo é nisso que tem estado a nossa mente, nas coisas e coisas e coisas. E a Bíblia nos chama, a Bíblia convida as famílias do Senhor, as famílias que foram libertas do Egito e que estão indo rumo a Canaã, nesse lugar chamado vida, nesse processo chamado deserto, a não cobiçar as coisas mais. Por exemplo, ele começa a nos ensinar aqui, então, a partir do versículo 7. Começa a fazer essa pergunta, então, para o seu coração, para a sua mente. Onde está o meu desejo? A minha mente está fixada em quê? Os meus olhos estão seduzidos por quê? Qual é a minha ambição? Qual é a minha busca? Pelo que eu trabalho, pelo que eu vivo, pelo que eu sonho, pelo que a minha família persiste. E no versículo 7 ele vai começar a dar alguns conselhos. Ele vai dar alguns exemplos que são muito pertinentes a nós hoje, famílias, incluídas nesse século 21, nesse mundo tão hostil. E ele vai começar a fazer essas correlações, o que fez com que aquele povo fosse reprovado e não agradasse ao Senhor. No versículo 7 ele vai dizer: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo acusa daquele povo, embora tenha saído do Egito, não ter alcançado a Canaã, foi a idolatria. Idolatria, todos nós sabemos e entendemos como tornar objetos de adoração algo que não é Deus. Mas o fato é, só para a gente ir no âmago do contexto que ele escreveu aqui para nós, é que ele associa essa idolatria, esse culto, dizendo: mas o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Esse episódio está lá em Êxodo 32, nós já pregamos uma palavra só específica sobre esse texto, o bezerro de ouro. Quando Moisés sobe até o monte para receber a tábua dos mandamentos, ele fica lá 40 dias sobre a nuvem de glória de Deus, falando com o Senhor, e nesse período de 40 dias o povo se perde.
o povo começa a se dispersar, como talvez, queridos, neste momento de pandemia, em que os cultos estão fechados, em que o acesso à igreja não é mais garantido para efeito de culto, de ministração da palavra, em que pese nós tenhamos essa abençoada ferramenta do YouTube, muitos começam a se dispersar. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a palavra, mais um dia de culto, não, para com isso, estou cansado já disso. Vamos falar sobre o cansaço de Deus aqui, é o termo a seguir. E aquele povo começou a se dispersar e falar: vamos fazer o seguinte, Arão, faz um bezerro para a gente adorar, para a gente cantar, para a gente celebrar, porque quanto a esse Moisés, eu não sei o que aconteceu, quanto a esse Deus que nos libertou lá do Egito, não sei, não estou mais ouvindo a sua voz, não tem mais direção aqui. Vamos fazer um festão, vamos fazer um carnaval. Nosso pastor está fora, ninguém está vendo a gente, vamos lá. Vamos comer, vamos beber, vamos nos levantar e vamos nos divertir. Engraçado que o apóstolo Paulo faz essa associação, a palavra de Deus, com a idolatria, com o ambiente de distração, com o ambiente de autoentretenimento, e como as nossas famílias, como o nosso mundo atual. Você de repente fala: não, mas eu não sou idólatra, eu adoro ao Senhor. E todo esse contexto de entretenimento que nós vivemos. E ele diz aqui: o povo se levantou para comer e beber. O que é comer e beber? Um povo que se levanta para satisfazer os seus desejos, as suas vontades carnais. Comida e bebida não está associado apenas a apetite, a necessidade fisiológica, orgânica. Também está associada aos prazeres. Também está associado aos gostos. Também está associado àquilo que eu gosto de fazer. E é por isso que Jesus, lá em Mateus 6,25, depois de censurar, dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber e de se vestir. E aqui o texto faz uma alusão entre idolatria, com comer, beber e se divertir. É um povo que está desconectado do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra, de um verdadeiro ambiente de adoração, e ele só quer entretenimento, ele só quer festa, ele só quer televisão, ele só quer churrasco, mas ele não quer uma vida de consagração e não quer reconhecer que só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que a idolatria, que a distração impediu que aquelas famílias, outrora libertas do Egito, impedisse que elas entrassem na terra prometida do Senhor. Eu queria que você nessa hora, família de Deus, pais, filhos, examinassem a si e perguntassem se Deus tem sido o alvo máximo, prioritário da sua vida e da sua adoração. Porque nós entendemos como adoração aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Mas veja, seja sincero consigo mesmo, se talvez como Israel, ao longo da sua história, você não tenha erguido postes ídolos, coisas e coisas, estudos, carreiras, casamentos, carros, casas, dinheiros e coisas, comer, beber e se divertir, e viagens, e postagens e estéticas, à frente do que Deus nos chama. Deus nos libertou no Egito, não é para morrer no deserto, mas é para entrar na Canaã. E muitas vezes nós nos perdemos nas idolatrias no meio desse processo. No versículo 8, o apóstolo Paulo continua a sua admoestação. Ele diz, o segundo ponto: e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Esse episódio aqui está registrado em Números capítulo 25. E é logo a seguir quando Balaque, um rei pagão, fica assustado
com o povo de Israel e vê que o povo de Israel está marchando em vitória, vencendo todos os inimigos. Ele contrata um profeta, o profeta Balaão, e fala: vem comigo e amaldiçoa esse povo, senão eu não vou ter chance alguma. E por 2 vezes, Balaão, quando se põe diante do povo de Israel, só sai bênçãos. E Balaque fica possesso, ele fica furioso, ele fala: mas eu te contratei para amaldiçoar, você só fala bênção. É porque não tem como amaldiçoar um povo que já é abençoado. Então eu quero te dizer uma coisa, queridos: você, a tua casa, a tua família, quando você está debaixo da aliança de Deus, quando você está debaixo da obediência de Deus, quando você está debaixo do favor de Deus, não há praga que chegue à sua tenda, não há mal que chegue em você. Obra de macumbaria, de encantamento, de feitiçaria não tem poder, porque sobre os umbrais das suas portas está o sangue de Cristo Jesus. Maldição alguma se achega em alguém que está em Cristo Jesus. No entanto, no capítulo seguinte, o inimigo usa uma outra estratégia. Ele sabe: eu não posso entrar com a maldição sobre eles, mas se eu fizer os dispersar da santidade deles, da posição de pureza deles, a maldição vai vir dentro deles. Nenhuma maldição chega sobre você, mas quando o povo começa a dar legalidade, a maldição vem no meio deles. E assim aconteceu. Diz a palavra do Senhor no capítulo seguinte, que os homens de Israel começaram a se prostituir com as mulheres moabitas, com as mulheres de Moabe, que ficavam muito próximos a Jericó. Nós já pregamos sobre os moabitas. Se você quiser lá, ouve essa mensagem muito abençoada também. É decisões, consequências, intervenções. Quando a gente fala de Ruth e Noemi, a gente explica a origem do povo moabita, que é um povo aparentado com Israel, porém nasceu de um incesto de Ló com suas filhas. Era um povo amaldiçoado, era um povo que não gozava do favor, da aliança e da bênção de Deus. E eles começam a se misturar, começam a se prostituir. Os homens começam a ter relações sexuais ilícitas com essas mulheres, e pegam essas mulheres, que eram mulheres pagãs, sacerdotisas dos deuses lá, dos moabitas, e colocam para dentro das suas tendas. Ao passo da ira de Deus se manifestar no meio da tenda de Israel, no meio do povo de Israel, Moisés pregando para eles, colocando a palavra do Senhor diante deles, e um homem pegando uma mulher moabita e desfilando na frente de Moisés. Tal era o abuso desse povo, tal era a cegueira desse povo, porque o profeta Oséias já nos adverte: a sensualidade, o mosto e o vinho tiram o entendimento do meu povo. Quando o povo começa a ficar desenfreado na imoralidade, na impureza, eles perdem a sensibilidade, eles perdem a noção de pureza, de santidade, de temor do Senhor, e começam a praticar coisas horríveis. E foi naquele momento que o zelo de Deus, através de Finéias, filho de Arão, transpassa aqueles homens ali, e a praga no meio de Israel cessa. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque assim como 23.000 pessoas morreram naquela oportunidade, quantas famílias nós estamos vendo mortas e morrendo por causa da imoralidade. E o termo aplicado aqui, imoralidade, ele é exclusivo no quesito sexual, no quesito dessa sensualidade. E nós vivemos no mundo hoje, queridos, altamente erótico, altamente erotizado, sensualizado. As propagandas, os anúncios, os filmes, as séries, as chamadas publicitárias, tudo envolve um ambiente de muito erotismo, de muita sensualidade. E Deus nos convida, esse povo, essas famílias que Ele libertou do Egito e que Ele quer colocar dentro da Canaã: olha, se guardem da idolatria e se guardem da imoralidade. Habitamos num povo assim como Isaías, quando viu a glória de Deus: ai de mim, Senhor,
porque eu sou um povo que habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu também sou um homem de impuros lábios. Por quê? Porque muitas vezes nós habitamos no meio dessa imoralidade, e quantas vezes ela nos contamina. Mas quando nós estamos diante da glória de Deus, nós somos convencidos da santidade de Deus, e nós somos convertidos a viver de uma forma pura, santa e piedosa. Quantas famílias estão sendo dilaceradas por conta dessas práticas imorais, pornografias, sensualidades, relações que não vêm do Senhor. E Deus nos pede nessa hora, homens, mulheres, jovens, adolescentes, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, mas guarda também o teu corpo, porque ele é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Fala assim: minha família não vai ser destruída pela idolatria, minha família não vai ser destruída pela imoralidade. Eu sou um sacerdote do Senhor, eu sou um ministro do Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluias. Que o Espírito Santo possa estar nesta hora derramando a bondade dele para gerar arrependimento e contrição nesta hora. No versículo 9, ele prossegue dizendo: não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. A esse texto aqui, ele está se referindo a um texto em Números capítulo 21. E no versículo 4 vai dizer que o povo começa a ficar impaciente no deserto. Começa a ficar impaciente, eles começam a colocar Deus à prova. Ele começa a dizer: não é possível, eu acho que Deus tirou a gente do Egito para nos fazer morrer nesse deserto. Tomara nós tivéssemos morrido lá, porque lá tinha carne, lá tinha pão, lá tinha trigo, lá tinha vinho, nós éramos felizes lá. Será que Ele nos tirou de lá porque não tinha sepultura para nós lá? Não é possível. Eles começam a pôr ao Senhor à prova. Eles começam a testar o Senhor, eles começam a ser ingratos a Deus. E quantas vezes nós, no meio do deserto das aflições, dos problemas da vida relacionais, financeiros, de saúde, nós começamos a questionar Deus. Mas não apenas questionar, o termo aqui é pôr o Senhor à prova, sabe, de incitar a Deus. É semelhante assim, às vezes, meus filhos são ótimos, uma bênção, graças a Deus, mas de vez em quando o almoço está pronto, ou o lanche está posto, a janta está pronta, e a gente chama lá, está arrumando a mesa: vem Rafael, vem Júlia, vem crianças. E a resposta deles é sempre assim: estou indo, pai. Estou indo, pai. Aí a gente bate primeiro: vem Rafael, vem Júlia, vamos lá, comida está posta na mesa, vamos todos à mesa. É uma delícia aquele momento da mesa, mas muitas vezes eles estão no celular, estão no afazer, e eles não querem, eles vão nos testando, sabe? Não, já vou, até que a paciência se acaba. Eu não sei se acontece isso com você, mas aqui é a mesma coisa que esse povo está fazendo, testando a paciência de Deus, testando a benevolência de Deus, provocando o Senhor. E quantas vezes nós, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pecados, confiando, entre aspas, nessa misericórdia infinita de Deus, mas conforme aprendemos aqui nesses domingos sobre a volta de Jesus, a justiça de Deus também é infalível, e a mesma justiça que retribui é aquela também que pune, porque Deus é justo. E muitas vezes nós provamos o Senhor, nós colocamos o Senhor à prova, não naquele contexto que está lá em Malaquias: fazei provas de mim, próprio Deus convidando o povo para testar a fidelidade dele. Não, esse aqui é no sentido de irritar o Senhor, de experimentar o Senhor, de incitar o Senhor ao seu limite da sua misericórdia, da sua paciência e da sua bondade. Eu quero te falar uma coisa, queridos: o mesmo Deus que é amor, Ele é fogo consumidor. O mesmo Deus que é justiça, é juízo. O mesmo Deus que é manso, Ele é severo.
todos esses atributos coexistem em Deus. Mas sim, Ele é clemente, misericordioso. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Mas é necessário que nós entendamos, e esse texto está no Novo Testamento, no tempo da graça, que há uma promessa de Canaã para nós. E mesmo em meio ao deserto, nós não podemos colocar o nosso Senhor à prova. No versículo 10, ele vai falar do último assunto. E ele diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O apóstolo Paulo está fazendo alusão ao texto que está lá em Números 16. E essa murmuração aqui é uma murmuração específica. Se no versículo 9 se pôr ao Senhor à prova, é uma murmuração contra o favor de Deus, contra o propósito de Deus, de testar o Senhor ao seu limite máximo da paciência e misericórdia. Essa murmuração aqui está com as obras de Deus, está com os representantes de Deus, está com as pessoas. Essa murmuração aqui está muito no sentido de rebelião, porque ela está associada a esses destruídos pelo exterminador, lá em Números 16, é quando Datã, Corã e Abirão, eles levitas do Senhor, eles começam a se rebelar contra Moisés. Eles começam a dizer: basta, porque todo homem aqui é santo, todos nós somos santos, homens de Deus, mas só você que manda aqui, só você que fala aqui, não é assim bem não, Moisés. Só Moisés e Arão aqui, não, nós queremos também, que isso? Nós somos príncipes do povo, nós somos levitas. E toda aquela rebelião contra Moisés, contra o favor de Deus, contra a ordem que Deus tinha instituído naquele lugar para organizar o povo, para ordenar o povo. Eles se levantam contra a autoridade, e por conta disso eles foram destruídos de uma maneira inédita até aquele momento. Diz a palavra de Deus que Deus manda todos se reunirem, todos se congregarem e colocar a família de Corã, Datã e Abirão à parte. E naquele momento diz o Senhor que a terra se abriu e toda a família desses 3 homens foram abocanhadas pela terra. Um abismo se abriu, engoliu e a terra se fechou. E os 250 homens que estavam associados a essas 3 famílias, um fogo do incensário queimou todos eles. O juízo de Deus foi ali. E aquelas famílias não entraram na Canaã. Nós vivemos hoje tempos, queridos, em que as autoridades estão sendo questionadas, em que as instituições estão sendo blasfemadas, em que os filhos são atrevidos contra os pais, em que na relação de esposo e esposa não há mais a subordinação, a submissão conforme a Sagrada Escritura nos ensina. Os servos, os trabalhadores não são mais verdadeiros com os seus patrões. No meio da igreja até há dissensões, há partidarismos, há sabotagens, há rebeliões contra os seus oficiais, contra os seus pastores. O mundo está em crise nessa ordem de autoridade. E a palavra de Deus me ensina que aqueles que não estão sujeitos à autoridade, que começam a murmurar contra elas, que começam a se levantar contra elas, que começam a querer levantar rebeliões e revoltas contra elas, eles fogem da bênção de Deus. Assim como a terra engoliu aquelas famílias, nós somos sucumbidos pelos problemas da vida, porque nós perdemos o favor da aliança de Deus. E embora tenhamos sido salvos do Egito, não conseguimos entrar na santa e gloriosa Canaã do Senhor. Por quê? Porque deixamos a idolatria, a imoralidade, a ingratidão ao Senhor e a rebelião, a falta de submissão entrar no nosso coração, corromper a nossa vida e degenerar todo um padrão familiar.
Então, no versículo 11, queridos, o apóstolo Paulo nos ensina assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, minha e sua. Não é um assunto que aconteceu há 4.000 anos atrás, não. Está muito relacionado a mim e a você hoje em 2020, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, ou seja, o final dos tempos. Jesus está voltando. Você crê que Jesus está voltando? Você crê que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a sua vida, para buscar a sua família? Então, nesse versículo 12 seguinte, o apóstolo Paulo nos ensina assim: então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, cuide que não caia, porque de repente eu estou falando disso tudo aqui, você fala: Guilherme, zero, toquite. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tenha o zelo por você e pela sua família, assim como Noé garantiu que toda a sua família entrava na arca, por ser ele um homem justo, íntegro e fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus. E engraçado que esse veja que não caia, esse verbo veja, ou em outra versão cuide, a palavra aqui traduzida por veja que não caia ou cuide que não caia, no grego, no original, é blepo, que significa direcionar a mente. Direcionar a mente. Você lembra quando eu traduzi a palavra cobiça? Epitimeu, que quer dizer a mente em, ter na mente, fixar na mente. Então, assim como ele começa aqui, olha, para você não apenas sair do Egito, mas você entrar na Canaã, você não pode cobiçar, ou seja, colocar na mente, fixar a mente nas coisas ruins, como estas: idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova, murmuração, rebelião. Não, mas você tem que ver, cuidar, blepeu, direcionar a mente para a palavra de Deus, para as santas, sagradas Escrituras do Senhor, para o ensino do Espírito Santo. É isso que Deus está querendo nos ensinar aqui. Olha, veja que você não cai, coloca a sua mente não na cobiça, mas a sua mente esteja na palavra de Deus. E aí, por fim, ele vai nos falar algo maravilhoso. Não vos sobreveio, queridos, tentação que não fosse humana. O que ele está querendo dizer? Todas essas situações que sobreveio são inerentes à vida de todo homem. Todo homem é aprovado, todo homem é testado. A palavra aqui, tentação, é no sentido de pôr o homem à prova, testar o homem. E Tiago vai nos ensinar que ninguém é tentado por Deus. Pelo contrário, está lá em Tiago capítulo 1, versículo 20, se eu não me engano, 14, 15. Ninguém é tentado por Deus. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e o seduz. Uma vez o pecado tendo sido consumado, gera a morte. Gera a morte. Então a cobiça, ela existe. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: a tentação que nós temos são humanas, são carnais, e elas são necessárias, irmão. Você estudou. E se você estudou no colégio, na faculdade, que seja, todo bimestre ou todo final de período tinha o quê? Tinha uma prova. Ou no meio do período, no meio do bimestre, tinha o quê? Tinha um teste. E você poderia dizer: eu já sei essa matéria, mas o que garante que você sabia essa matéria a ponto de ser aprovado? Era o teste, era a prova. As provações, as tentações, elas vêm não para nos fazer cair, mas para distinguir o caráter aprovado do homem perante Deus. Então você saiu do Egito, o que prova que você está pronto para entrar na Canaã? São as provas, as tentações que ocorrem no meio do deserto, no meio desse processo. E às vezes elas são fortes, às vezes elas são tremendas, mas a palavra de Deus nos ensina assim: mas Deus
é fiel. Aleluia. Você pode repetir isso comigo de novo? Mas Deus é fiel. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel para nos guardar. Ele diz: e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Aqui não está querendo dizer que ele tenta, conforme diz Tiago, Deus não tenta ninguém, mas ele permite sermos experimentados. E ele diz: mas junto com esse experimento, ele nos provê o livramento, de sorte que podemos suportar. Qual é o livramento que ele tem nos dado? O ensino da palavra de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu sempre conto aqui na igreja, os antigos da igreja já estão cansados de ouvir essa história, mas eu preciso contá-las aqui. Você que é meu membro antigo aqui, me dá uma ajuda e aguenta essa história de novo. Eu sempre conto a história de um homem que morava sozinho na sua casa, e uma grande enchente veio na cidade, e ele vai até o telhado da sua casa, porque a água já tinha tomado toda a sua casa, e ele começa a clamar a Deus: Deus me socorre, Deus me salva, Deus me socorre, Deus me salva. E chegam lá os vizinhos lá com um barquinho improvisado, falam: vem rapaz, pula aí seu João, pula aí seu João. E ele: não, eu estou clamando a Deus, Deus vai me salvar. E negou a ajuda dos vizinhos. Chegaram ali os bombeiros com um barco super estruturado, né, querendo lançar a corda para ele, o bote para ele. E vem, pode vir, nós somos da Defesa Civil, viemos aqui te ajudar, te acudir. Ele: não, eu estou orando, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E por fim chegou o exército no seu helicóptero, jogando a corda para ele. Vem, seu João, pega a corda, nós vamos salvar você. Ele: não, Deus vai me salvar, eu estou orando a Ele. Enfim, ele morre afogado. E quando ele chega no céu, ele chega muito bravo. Ele vai direto para o trono, fala: Deus, eu não acredito, o Senhor envergonhou o teu nome na minha vida na terra, eu te clamando para o Senhor me salvar. Aí Deus cruzou os braços e: como assim, cara pálida? Como assim? Eu mandei os teus vizinhos, eu mandei a Defesa Civil, eu mandei um exército com um helicóptero para te salvar, você não quis ser salvo. E muitas vezes, queridos, nós, apesar de todo o socorro, de todo o amor, de toda a graça, de toda a intervenção de Deus, nós ignoramos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Nós fazemos o contrário, nós ignoramos a oportunidade que Deus nos dá de sermos salvos, de obedecermos, de nos arrependermos, de nos quebrantarmos, de nos purificarmos, de zelarmos por aquilo que é autêntico na nossa família, trabalhar, prover o pão nosso de cada dia, cuidar da saúde. Todas essas coisas são legítimas em si mesmas, mas elas de nada valerá se a nossa família não entrar na Canaã, porque a nossa pátria é os céus. E essa noite, essa palavra é como se fosse o bote dos vizinhos, o barco da Defesa Civil, o helicóptero do deserto. A corda da misericórdia de Deus está sendo estendida a você nesta hora. Você que está querendo se desviar, desistir da fé, abandonar a família, abandonar dos seus pais, viver uma vida dissoluta, deixe-me te lembrar: sair do Egito não é garantia de entrar na Canaã. Sair do Egito depende exclusivamente do amor de Deus, mas entrar na Canaã também depende de você agradar a Deus. O versículo 13 diz: mas Deus é fiel. Isto é uma afirmativa. A minha pergunta é: e você é fiel? Porque lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, e o pastor Érico falou amplamente sobre isso aqui nesta manhã. Em
Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, na parte B, ele vai dizer assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O versículo todo diz assim: não temos as coisas que tem de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para ser postos à prova. Todos vocês nesse deserto, nesse processo, vocês vão ser colocados à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Calma, é por período limitado. Tem dia para começar, tem dia para terminar a prova, o teste. E aí a advertência de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus te libertou do Egito, queridos. Agora se esforce, você e a sua casa, para entrar na Canaã. Eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração nesta hora. E eu espero que a unção do Espírito Santo esteja gerando nesta hora um grande temor, um grande arrependimento, a fim de que nós possamos ter na nossa mente o favor, a graça e a misericórdia de Deus. Coloca a mão no teu coração. Poderoso Deus, santo e amado Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de ministrar a tua palavra. Eu te peço que nesta hora, Senhor, tu venhas sondar o nosso coração, assim como Davi te pediu isso em oração, e está descrito lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu te peço que nessa hora, pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor venha passear por cada lar, venha visitar com a tua misericórdia, Senhor, nesta hora, cada família representada, alicerçando cada aliança de casamento, cada relacionamento pais e filhos. Que o Senhor venha derramar uma unção de cura, de conserto, Senhor, de restauração nesta hora sobre cada lar. Nós não queremos, ó Pai, sucumbir diante, ó Deus, das provas do deserto. Nós queremos permanecer fiéis, nós e a nossa casa. Nós te somos gratos pelo Senhor ter nos libertado do Egito, mas nós queremos permanecer fiéis até o fim, para entrarmos na Canaã, na terra que o Senhor nos prometeu. Pai, venha nesta hora gerar, ó Pai, libertação, salvação. Venha quebrar, ó Pai, tudo aquilo que não é seu. Venha curar, Senhor. Venha retirar, ó Pai, toda a contaminação mundana, toda a idolatria, Senhor, toda a imoralidade, toda a tentação ao Senhor, ó Pai, toda a murmuração e rebeldia. Que as famílias sejam purificadas pelo sangue de Cristo Jesus, sejam santificadas na verdade da palavra de Deus e possam desfrutar de um ambiente, Senhor, de glória, de justiça, de amor, de paz, de harmonia, de respeito, de integridade. Sejam um espelho, Senhor, do teu caráter, ó Pai, como referência para esta geração. Abençoa cada família nesta hora, porque, ó Deus, assim como nós proclamamos aqui nesse lugar, família é alvo permanente do Senhor, ó Pai. Nós cremos que as famílias que estão assistindo esse culto agora estão sendo ricamente abençoadas pelo poder da tua presença. Assim nós oramos no nome de Jesus. Que você diga amém e amém. Eu queria nessa hora, antes da gente ainda terminar o nosso culto, pedir para que você se coloque de pé nessa hora. E como nós estamos aqui no culto da família, queria que você desse a mão ao familiar que está perto de você. Eu espero grandemente que as famílias estejam reunidas. Então, papai, mamãe, os filhos, né? Se for de colo, pega eles agora. Vamos nos unir. Eu queria chamar nosso pastor Érico para abençoar cada família nessa hora, cada lar. Que vocês recebam a bênção de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra maravilhosa, palavra que traz edificação, palavra que traz cura, palavra que abençoa famílias, que abençoa casas. Pastor Guilherme terminou a sua oração dizendo
o nosso tema principal aqui da nossa igreja. Sabemos que o tema principal dos principais é que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas a nossa igreja tem esse lema: família, alvo permanente de Deus. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, como também orar pelos aniversariantes do mês de maio, né? Orar pelos aniversariantes, né, de nascimento, como também de casamento. Assim como o pastor Guilherme pediu, dê a mão aí à sua família, ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos. Feche os seus olhos, curvem as suas cabeças. Vamos orar. Ó Deus, Tu és um Deus que salva, cura e transforma as famílias. Tu és um Deus, ó Pai, que tem família como menina dos seus olhos. Nós queremos abençoar, Pai, todas essas famílias que estão nos assistindo, todas essas famílias, ó Pai, que já foram, Senhor, por Ti tratadas através da palavra ministrada, que foi poderosa, Pai. Nós queremos abençoar cada lar, assim como foi falado, Senhor, no meio da mensagem, ó Pai, a respeito, Senhor, dos benefícios daqueles que são fiéis, daquele, ó Pai amado, que agrada o Teu coração. Não chegará praga à sua tenda. E isso eu profetizo, ó Pai, sobre cada lar representado nesta noite, Pai. Esteja os livrando de todo mal, esteja os abençoando poderosamente e abundantemente, Pai. Assim também, Pai, cada aniversariante, Senhor, seja de casamento, seja de nascimento, Senhor, mesmo, Senhor, em meio à crise, eles têm motivo de celebrar, motivo, ó Pai amado, de cantar, motivo, ó Pai amado, de agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concede, por mais um ano de entrelaçamento, de aliança que o Senhor concede. Os abençoe, os guarde e os livra de todo mal, Pai. Oramos, ó Pai, pelos aniversariantes do mês de maio, de casamento e de nascimento, como também oramos, ó Pai, por duas famílias que nesse mês de maio foi agraciado, Pai amado, pelo nascimento de um filho, o Marcelo, a Raquel, que tiveram o Samuel, o Felipe e a Maria Luísa, que tiveram, ó Pai amado, o Caleb. Os abençoe, Pai. No meio, Senhor, de uma crise, o Senhor faz que a vida seja gerada. Por isso nós Te louvamos, porque Tu és o Deus, ó Pai, de todas as coisas, de todos os momentos. Obrigado, Senhor, por essas famílias que foram agraciadas pelo nascimento de um filho, porque os filhos são heranças do Senhor, é o fruto do ventre, Pai, de uma mãe que o Senhor concede. Os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Obrigado por este culto, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado, ó Pai amado, porque o Senhor nos ama de um amor, Senhor, tão forte, tão grande, que nos aconselha, que nos admoesta e que faz com que nós ouçamos a Tua palavra, para que saiamos do Egito e não morramos no deserto. Mas, Senhor, o nosso destino é a nova Canaã e nós queremos conquistar. Por isso nós queremos Te agradar em todo o tempo da nossa vida. Obrigado, Senhor, por este culto, por este momento tão especial. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós oramos em nome de Jesus. E que você que está na sua casa diga amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a família, com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém.